Professora Figueiredo aqui na área com vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Gente, na aula de hoje vamos falar sobre forças intermoleculares. Conteúdo super importante para a sua aprovação. Então, as forças intermoleculares, ela vai falar sobre as interações moleculares, ou seja, as ligações entre as moléculas. Não confunda forças intermoleculares com ligações intramoleculares. As ligações intramoleculares são exatamente ligações iônicas, covalentes ou metálicas. Caiu no canal agora, a gente tem uma série de aulas falando sobre essas ligações químicas, tá? Então vamos entender o porquê da importância da gente estudar forças intermoleculares, ou seja, as ligações entre as moléculas, porque as moléculas também vão se ligar e vão se ligar para explicar por que a gente tem diferenças de pontos de fusão e ebulição entre as moléculas, por que algumas substâncias são solúveis ou não às outras, por que é que a gente tem a questão de substâncias serem sólidas, líquidas ou gasosas à temperatura ambiente. Então, tudo isso também é explicado pelas forças intermoleculares. Então, vamos deixar de enrolação e vamos começar a nossa aula. Então, tem um rapazinho aí chamado Johannes van der Waals, que recebeu um Nobel de Física exatamente estudando essas interações entre gases e líquidos. E ele visualiza, ele vislumbra, ele consegue entender o porquê dos pontos de fusão distintos entre as substâncias. E como eu falei para vocês, por que algumas substâncias são líquidas e algumas substâncias são sólidas à temperatura ambiente? Então, essa rapazola aí começou esses estudos que são importantíssimos para a gente. Então, também é conhecida até como forças de Van der Waals. Eu acho que em algum momento vocês já ouviram isso, forças de Van der Waals. Então, forças de Van der Waals é uma homenagem a esse cara que idealizou esses estudos entre as moléculas, tá? A gente vai ver vários tipos. Esses estudos das forças intermoleculares, ele é um estudo rápido, ele é indolor. A gente em uma aula vai aprender isso aí. E é importantíssimo porque é muito pertinente esse tipo de conteúdo na sua prova. Então vamos embora. A gente tem vários tipos de forças intermoleculares ou forças de Van der Waals, tá? Então vamos lá. O primeiro tipo é o que a gente chama de interação dipolo-dipolo. Primeiro eu quero que você entenda o seguinte: essas interações intermoleculares, ela precisa ter polos. Então, para a gente ter a formação dessas ligações entre as moléculas, a gente precisa que tenha uma cola. Então, essa cola é a formação de polos. Então, a gente vai entender como é que se dá essa formação de polos nas moléculas. Então, por isso, a gente tem alguns tipos diferentes de forças intermoleculares. Mas bote isso na sua cabeça. As moléculas se unem, elas se alinham, elas procuram umas se ligar às outras, porque elas procuram polos. Então, o polo positivo de uma molécula procura o polo negativo de outra. Figueiredo, está vindo umas ideias aqui na minha mente, então isso tem muito a ver com a questão de eletronegatividade. Então, essas moléculas, elas vão se unir porque a gente tem diferença de eletronegatividade entre as moléculas. Então, a gente tem a formação de quê? De polos. Bote isso na sua mente, tá? Então, interação do tipo dipolo-dipolo também são chamadas de dipolo permanente. Mas, Figueiredo, por que dipolo permanente? Existe uma grande diferença de eletronegatividade, então você tem polos distintos na molécula. Essa gravura que vocês estão visualizando aqui é mais ou menos para explicar o que eu estou falando. Então, aí a gente tem uma molécula onde a gente tem o elemento cloro, lembrando que cloro é um elemento extremamente eletronegativo dentro da tabela periódica, ligado a átomos de hidrogênio e ligado a átomos de carbono. Então, a gente tem uma grande diferença de eletronegatividade nessa molécula. Então, a gente tem a formação de polos. Lembra daquele lance lá de momento de polo? Isso a gente viu na questão de polaridade das moléculas. Então, a gente tem uma formação de um polo, de uma carga parcial, que é dita por essa letra grega, delta, menos porque o cloro é muito eletronegativo, então puxa para perto de si esse par de elétrons compartilhados nessa ligação cloro-carbono, aqui, ó. E já que o carbono perde esse elétron, não é que ele perde o elétron, mas esse par de elétrons compartilhados, ele fica mais próximo do cloro. Então, a gente tem essa formação de cargas parciais, que na molécula a gente visualiza, a gente desenha através dessa letra grega.
Então, a gente tem a formação de polos. É diferente da questão de formação de cátions e íons, a entrega do elétron, o recebimento do elétron, tá? Mas, mesmo assim, a gente tem a formação aí de polos. Então, o polo negativo da molécula vai procurar o polo positivo da outra molécula. Então, a gente tem um alinhamento molecular. Então, a gente tem essa busca de pares. A parte negativa da molécula procura a parte positiva da outra molécula. A gente chama de permanente, porque existe uma grande diferença de eletronegatividade entre esses elementos. Então, esses polos, eles são constantes. A molécula sempre vai ter essa polarização. Figueiredo, como é que eu vou saber disso? Lembre dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Estão na parte superior e à direita. Vá lá para usar metais. Então, aqueles elementos são os elementos mais eletronegativos. Puxam para perto de si o elétron compartilhado, o par de elétrons compartilhados. Então, esse tipo de interação ele vai acontecer prioritariamente nas moléculas polares. Moléculas que têm essa formação de polos, tá? Então, dipolo, também chamado de dipolo permanente, são as interações que acontecem entre moléculas polares. Fixe isso, tá? Esse tipo de interação é bastante visualizado. Sólidos e líquidos, substâncias sólidas e substâncias líquidas. Dê uma olhada para esse gráfico. Esse gráfico você tem aí os pontos de ebulição de substâncias formadas a partir do hidrogênio. Então, você tem um hidrogênio e um ametal. Então, você está visualizando aí pontos de ebulição muito distintos. Então, o que é que isso aí também tem a ver com a questão de massa e questão de diferença de eletronegatividade? Vamos entender esse gráfico nessa tabela. Então, você tem aí o maior ponto de ebulição, você tem para esta molécula aí. Qual é a grande diferença dela para as outras? O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, veja que dentre essas substâncias, onde só está mudando o ametal, a gente tem flúor, cloro, bromo e iodo, todos ligados a hidrogênio, grande diferença de eletronegatividade. Então, a gente tem uma discrepância muito grande aí de pontos de ebulição. Qual é a diferença deles? A gente tem o flúor, o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, isso vai fazer com que essas moléculas elas estejam muito juntas. Essas moléculas, essas forças intermoleculares, elas são difíceis de ser rompidas. Então, as moléculas elas estão muito conectadas. Então, vai demorar, eu preciso de mais energia para que essas moléculas saiam, por exemplo, da fase líquida para a fase gasosa, que é exatamente o seu ponto de ebulição. Então, ó, vai fixando essas ideias na tua mente. Ponto de fusão e ebulição tem muito a ver com a conectividade da molécula. Então, a molécula está muito unida. Esses polos são muito fortes, polo positivo e polo negativo, por conta da diferença de eletronegatividade. Então, isso vai fazer com que essas moléculas sejam muito unidas. Então, isso dificulta a passagem de fases, sólido para líquido, de líquido para gasoso. Quanto mais a molécula estiver conectada uma à outra, mais dificilmente ela vai passar de fase. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Então, você tem flúor, o menor elemento da família 17, mas nesse caso ele apresenta o maior ponto de ebulição, devido à diferença de eletronegatividade. Aí, quando você desce aqui, você tem cloro, bromo e iodo, você está descendo a tabela periódica, tá? Você está descendo. Então, gradativamente, você também está aumentando as massas molares. Veja que esses pontos de ebulição, eles vão diminuindo. Ele sai de menos 85 para menos 67 para menos 35. Qual é a diferença de cloro, bromo e iodo? Diferença de eletronegatividade. Beleza. São elementos que têm eletronegatividade diferente, sendo o cloro o elemento mais eletronegativo. Mas eu tenho uma diferença de massa atômica. O iodo é o maior elemento desses quatro. Então, quanto maior a massa, isso também vai dificultar essa passagem da fase líquida para a fase gasosa, ou seja, os elementos estarão mais unidos,
Forças intermoleculares mais fortes, e isso acarreta o maior ponto de fusão ou de ebulição. Então, Figueiredo, eu estou pensando aqui, eu preciso pensar em diferença de eletronegatividade e eu preciso pensar em tamanho da molécula. Isso vai influenciar pontos de fusão, pontos de ebulição. Não esqueça disso. Fechou? Vamos para a próxima. A gente tem dipolo induzido, ou seja, eu tenho um dipolo permanente e um dipolo induzido. O dipolo permanente, o que é que você já pensa? É aquela molécula que tem uma grande diferença de eletronegatividade, então eu tenho a formação de cargas parciais. Um pedaço da molécula, uma banda da molécula estará mais positiva e outra banda estará mais eletronegativa, porque tem um elemento extremamente eletronegativo na molécula que está puxando para perto de si aquele par de elétrons compartilhados. Gente, quando a gente fala em ligação covalente, esse par de elétrons, ele não está no meio entre os elementos. Se é uma molécula polar, uma molécula que há diferença de eletronegatividade, elementos diferentes, então o que é que vai acontecer? Alguém é mais eletronegativo. Então puxa para perto de si esse par de elétrons. Essa nuvem eletrônica, ela é moldável. Então ela não é fixa. Então essa nuvem eletrônica, ela tem um jogo de balanço. Então ela pode estar mais para próxima de um elemento ou mais para próximo do outro. Depende da eletronegatividade. A propriedade mais importante da tabela periódica. Capacidade de puxar para próximo de si o par de elétrons que está sendo compartilhado. Então, não é um cabo de guerra onde está exatamente a metade dos dois elementos. Isso aí acontece para moléculas apolares. Mas para moléculas polares, a gente tem esse balanço dessa nuvem eletrônica. Pode estar mais para um lado ou mais para o outro. Então, sempre pense assim, tá? Então, dipolo induzido quer dizer que um dipolo é permanente, ou seja, uma molécula ela é polar e a outra molécula ela é apolar. Mas, Figueiredo, se a molécula é apolar, então eu não tenho diferença de eletronegatividade. Então, como é que eu vou ter a formação de polos? Porque você falou que no início da aula que essas interações eu preciso de diferença de eletronegatividade. Sim, você precisa, porque isso vai gerar interações mais fortes. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que a gente não tem forças atrativas, por exemplo, para moléculas apolares, porque a gente tem. Ou forças atrativas até mesmo para os gases nobres, que são elementos onde a gente não vai medir a eletronegatividade, porque ele não tem a capacidade de puxar para perto de si elétrons, já que ele não gosta nem de se ligar. Mas a gente tem dipolos induzidos. Como eu falei para vocês, essa nuvem eletrônica, esse par de elétrons compartilhados, ele não é fixo, ele é maleável. Então depende da eletronegatividade da molécula. E outra, as moléculas elas não estão fixas no espaço. Elas têm movimento, essas moléculas elas têm movimento. Então, o que acontece é que essa nuvem ela sofre deformação. Então, as moléculas se aproximam, então essa nuvem de eletrônica ela pode ir mais para um lado ou mais para o outro. Então, quando a nuvem eletrônica vai para um lado, esse lado aqui ele ficou descoberto de elétrons. Então, vai gerar um polo positivo quando essa nuvem eletrônica se afasta. Então, esse dipolo induzido é exatamente isso. Essa maleabilidade dessa nuvem eletrônica, ela se afasta, então gera um polo positivo e para onde essa nuvem vai, um polo negativo, tá? Então esse dipolo induzido vai acontecer para moléculas polares e apolares. As moléculas polares, elas forçam o polo nas moléculas apolares. Fechou? Pense sempre em cargas, pense sempre nessa nuvem eletrônica maleável, porque é para você ir assimilando todas essas ideias. Vamos embora. Dipolo induzido. É uma das forças intermoleculares mais importantes. Ela, inclusive, ela tem outro nome. Forças de London, porque um alemão chamado Fritz London estava estudando exatamente essa questão dessa nuvem eletrônica que eu acabei de falar para vocês. Essa nuvem eletrônica, ela não necessariamente ela coincide com o núcleo.
Possa ser que ela esteja um pouco mais afastada, um pouco mais perto. Ah, exatamente, ó. Essa maleabilidade vai gerar para você polos. Isso aqui, no caso, é uma ligação covalente dupla, né? A gente tem aqui a molécula do O2, dois elementos de oxigênio ligados. Não há diferença de eletronegatividade, não há formação de polos. Mas a partir do momento que uma molécula se aproxima, essa nuvem, ela se desloca. Então, quando ela se desloca, você vai gerar exatamente polos negativos e polos positivos momentaneamente na molécula. Uma molécula se aproxima, faz com que a nuvem, lembre que as nuvens eletrônicas, elas são o quê? Negativas. Então, essas cargas, elas têm a tendência de se repelir. Então, as moléculas se aproximam, ó, as moléculas estão lá, constante movimento. Então, na hora que se aproxima, uma nuvem se afasta. Então, gera ali momentaneamente aquela formação de polos, tá? Então, dessas interações intermoleculares, a dipolo induzido, que ela vai acontecer exclusivamente para moléculas apolares, elas são as mais fracas. Por quê? Porque a gente não tem polo na molécula. O polo, ele é induzido a partir do movimento das moléculas. Mas isso não quer dizer que não existe forças intermoleculares entre substâncias apolares ou até mesmo gases nobres. Fixe isso, tá? Então, forças de London, dipolo induzido, porque esse camarada aí, esse rapazola, estava estudando exatamente essas interações. Então, em homenagem a ele, as forças dipolo induzido servem para nomear essas forças de London, tá? Dê uma olhada aí nesse quadro que eu coloquei para vocês. A gente tem aí 4 moléculas apolares, não há formação de polos, tá? Mas a gente tem pontos de ebulição bem distintos, bem distintos. Então, Figueroa, o que é que está agindo aí? Já que eu não posso dizer que o que está agindo aí são diferença de eletronegatividade, já que as moléculas são iguais, são apolares. São iguais, não, são apolares. O que está acontecendo aí, gente, é exatamente a diferença do tamanho da molécula. Então, a gente tem aí todos os elementos da família 17, flúor, cloro, bromo e iodo, formando moléculas apolares, mas a gente tem uma diferença gritante de pontos de ebulição. Olha mesmo. O flúor, o ponto de ebulição, menos 187 graus, ou seja, a temperatura ambiente, essa substância, ela não é encontrada sólida, ela é encontrada gasosa. Então, vamos entender o que é que a gente está vendo aqui. O cloro, do mesmo jeito. Olha a temperatura de ebulição. Menos 34 graus. Essa substância, a temperatura ambiente, gasosa. O bromo, 59. Veja que o ponto de ebulição já está aumentando. E o iodo, 184. Ou seja, essa substância, a temperatura ambiente, tem um ponto de ebulição muito distinto dos seus similares. O que é que acontece? Iodo possui a maior massa quando comparado ao flúor. Por isso, essa discrepância de pontos de ebulição. E por isso que o iodo, a temperatura ambiente, ele vai ser encontrado o quê? Sólido. Então, você tem uma distinção aí de pontos de ebulição e por conta dessa diferença de massa, você vai entender também porque é que uma substância é encontrada gasosa à temperatura ambiente e outra substância é encontrada líquida à temperatura ambiente. Líquida não, sólida à temperatura ambiente, tá? Então, comecem a visualizar essas forças intermoleculares para explicar o porquê que, por exemplo, substâncias da mesma família, a gente está falando aí só de família 17, a gente tem discrepâncias, né? Tanto em pontos de ebulição quanto em fases de agregação. Então, vamos fixar forças de London, também chamadas de dipolo induzido, são exclusivas para moléculas apolares. Não existe polos nessas moléculas, mas os polos podem ser induzidos devido à presença de outras moléculas e à maleabilidade da nuvem eletrônica. Então, a gente chega aí nas últimas forças, nas últimas interações, que é a ligação de hidrogênio.
Então, a ligação de hidrogênio, gente, é a mais forte dessas 4 que a gente visualizou na aula de hoje. Então, a ligação de hidrogênio ela já está lhe dando uma dica. É o hidrogênio ligado oxigênio, flúor ou nitrogênio. Então, deixa eu entender. As ligações de hidrogênio, elas são forças intermoleculares que acontecem quando as moléculas têm em sua composição um hidrogênio ligado diretamente a um oxigênio, ligado diretamente ao flúor ou ligado diretamente ao nitrogênio. Então, as ligações de hidrogênio são forças intermoleculares do tipo dipolo permanente e dipolo permanente. Porque você tem aí uma diferença muito grande de eletronegatividade entre hidrogênio, que é um elemento eletropositivo, para oxigênio, flúor e nitrogênio, que são os mais eletronegativos da tabela periódica. Então, você tem polos permanentes aí. Só que elas não ficam na classificação de ligações de ligações de forças intermoleculares do tipo dipolo permanente e dipolo permanente. Elas estão numa categoria acima, porque elas conseguem ainda ser mais intensas. As interações entre essas moléculas são muito fortes. Então, Figueiredo, isso aí vai acarretar diretamente em pontos de fusão e pontos de ebulição, ó, lá em cima. Esse gráfico está tratando exatamente o que eu estou falando para vocês. Ó, você tem aqui uma molécula de água, lembrando que a molécula de água você tem 2 ligações de hidrogênio aí. Lembre-se que ligação de hidrogênio é o hidrogênio ligado diretamente a oxigênio, flúor ou nitrogênio. Você tem aí, ó, o hidrogênio ligado diretamente ao flúor. O ponto de ebulição já está aqui, ó, mais ou menos 25, 30. Ponto de ebulição da água, 100, né? Aí você tem aqui a amônia, onde você já tem um ponto de ebulição já abaixo de 0. Veja que já vai diferenciando, né? Pontos de ebulição muito distintos. O que é que a gente pode tirar dessas 3 substâncias, onde tem 3 ligações de hidrogênio, mas a gente tem pontos de ebulição tão distintos, né? Na água, você tem 2 ligações de hidrogênio. 2 ligações de hidrogênio. Então, Figueiredo, isso aí vai acarretar diretamente no ponto de ebulição. Pense que moléculas que estão na fase sólida, a temperatura ambiente ou líquida, ou moléculas que têm altos pontos de fusão e ebulição, isso tem tudo a ver com a conectividade dessas moléculas. Essas moléculas estão muito unidas, tá? Aí você tem aqui, ó, o metano, que é uma substância que a temperatura ambiente é gasosa, porque você tem o hidrogênio ligado a um carbono. A diferença de eletronegatividade ali é muito pequena. Então, isso acarreta, ó, diretamente nessa questão de pontos de fusão e pontos de ebulição. Então, Figueiredo, deixa eu entender aqui. Ligação de hidrogênio é uma ligação, é uma interação do tipo dipolo-dipolo. Perfeito. Onde o hidrogênio tem que estar ligado diretamente a oxigênio, a flúor ou a nitrogênio. Não esqueça disso. Das forças intermoleculares, essa é a de maior intensidade. As forças intermoleculares, a gente não vai falar de ligação iônica, não vai falar de ligação covalente. E às vezes, num exercício ou quando você estiver estudando, você pode ver essa representação que vocês estão visualizando aqui. As forças intermoleculares, elas são representadas através de pontinhos, onde esses pontinhos são essas ligações entre as moléculas. A gente não chama de ligação, a gente chama de forças intermoleculares. Não chamamos de ligação. Ligação são essas forças intramoleculares. Elemento ligado a elemento. Molécula ligada a molécula, a gente vai chamar de forças intermoleculares ou forças de Van der Waals. Então, é comum a gente ver essa visualização, essa estrutura gráfica, onde ele coloca pontinhos, exatamente, ligando as moléculas na outra. Mas não é coisa aleatória. Lembre que o polo negativo de uma molécula, ele vai procurar o polo positivo da outra molécula. Então, esse emaranhado das moléculas acontece sempre dessa mesma forma, independente do tipo de forças intermoleculares. Fechou? Então, se você chegou até aqui, não deixa de deixar o teu joinha
E eu tenho certeza que você vai estar aqui na próxima. Se inscreva no nosso canal e até a próxima!